A Rádio 27 e o Portal 27 apresentam agora um espaço de debates e opiniões sobre os principais acontecimentos do Espírito Santo, do Brasil e do mundo. Olá, sejam bem-vindos à Rádio 27, o podcast do Portal 27. Hoje o programa de estreia aqui para vocês que nos acompanham aí pelo Portal 27, pelas notícias. E hoje nós temos um convidado especial, meu amigo Fabiano dos Santos, jornalista e o diretor da TV Sudeste. Seja bem-vindo, Fabiano. Olá, Wilker, e a todos que nos acompanham, todos que nos ouvem aí. Muito obrigado pelo convite, é um prazer, uma honra, sempre um privilégio estar aqui com você. É a gente acompanhando a tecnologia, né, Fabiano? Eu já fiz rádio, você também fez rádio. Rádio é uma coisa gostosa, maravilhosa, e está aí de volta com a tecnologia e agora com os podcasts, né? Como é que você avalia isso aí, Fabiano? A gente vem conversando, né, sobre uma série de projetos, né? Ideias, eu acho que tem ideias, o campo das ideias é muito vasto, né? Quando a gente está pensando em fazer alguma coisa, pode saber que alguém já fez, alguém já testou, enfim, mas a gente vem conversando sobre vários projetos, esse é um deles, e eu acho essa possibilidade que a tecnologia nos oportuniza hoje, assim, algo fantástico, para a gente levar informação, para a gente levantar o debate. Isso é muito importante, é muito salutar, né? Para a sociedade. A gente tem a responsabilidade quando a gente usa também essa tecnologia na hora da formação de opinião. Isso é muito, muito sério, é muito gostoso, é muito legal, é nostálgico até, lembrando aqui o estúdio que você montou, muito bacana, lembrando a época áurea do rádio, mas é uma responsabilidade muito grande nesse tempo de internet de hoje, onde todo mundo sabe tudo. É verdade, todo mundo tem a sua opinião, às vezes até infringindo um pouco as leis, né? A gente viu aí o ministro, né? Você viu, né, Fabiano? O ministro relembrando tempos sombrios aí, né? De questões de Hitler, enfim, bem confuso isso. Nós temos que defender a liberdade, a imprensa defende a liberdade. Eu tenho certeza que nós aqui no nosso podcast, você vai ser sempre o nosso convidado aqui, vem para participar. Vamos sempre defender a liberdade e a democracia, né? Quero estar junto. Você lembrou muito bem o saudoso, quase seu xará, né, Zé Wilker? É verdade. Quase seu xará, o ator da Globo. Hoje eu vi um vídeo dele, quando ele fala que os diretores pediram para cada um escrever o que achava, ou como teria que fazer a novela, como teria que conduzir a comunicação da novela e tal, ele como brilhante ator que foi, né? E aí ele escreveu 20 páginas, tá? Inclusive postei lá hoje a imagem dele, né? O vídeo, não foi o áudio. O vídeo dele, até bem jovem no vídeo. E ele falou que escreveu 20 páginas. E aí me perguntou, é isso aqui que vocês querem? É isso que vocês acham? É dessa forma que a gente tem que conduzir a nossa comunicação e tal? Vocês têm certeza? Sim. Depois você pode conferir lá no meu perfil. Olha, com certeza. Ele disse, então, vocês têm que pensar direitinho, porque eu transcrevi aqui textos do nazismo. Nossa. E vocês estão concordando, vocês estão dizendo que é isso mesmo. Então, o rádio, o Hitler queria que fizesse desse jeito o rádio, e foi feito assim. A gente faz, a gente comanda a nossa comunicação assim, e a televisão está fazendo do mesmo jeito. Vocês, o mesmo caminho. E vocês que pediram para fazer, vocês estão dizendo que está certo. Então, quer dizer, relembrando aí, né, às vezes dá o ministro dá uma mancada dessa, acabou dançando. Desculpe até o modo de falar, mas verdade, acabou dançando, mas isso já vem sendo feito aí, você vê, a televisão, falando da Rede Globo no caso, né, em questão, porque foi ele que falou e está lá, já fazia isso. Sim. Então, o ministro do Hitler, o Goebbels, né? Goebbels, era um cara que sabia muito de comunicação, né? Muito estrategista, né, Fabiano? E teve sucesso no tempo que conseguiu, né, à frente lá do nazismo. Nazismo é a palavra que eu estava querendo lembrar. Agora, rapidamente, Fabiano, antes de a gente começar o nosso bate-papo aqui, bate-bola, a gente vai falar, uma hora nós vamos falar no podcast, também vamos falar de futebol. Com certeza. Mas... Paixão do brasileiro. Paixão do brasileiro. Rapidamente aqui, falando sobre o Bolsonaro, não só os ministros, mas o próprio Bolsonaro, lógico que todo mundo quer que o governo dele seja de sucesso, né? A economia, os empregos, mas o Bolsonaro dá muita, vamos dizer assim, espaço para as notícias sobre ele, né? Ele fala muita coisa, vamos dizer assim... Muita bobagem. E a imprensa aproveita aquilo para fazer um barulho, né? Ele não tem papo na língua, né?
Essa questão dele não ter papas na língua já é até assim, eu diria que é até passado, né? Ele passou aquela fase, quando ele falava o que queria, palavrão e tal. Do candidato, do né? candidato, até mesmo sem ser candidato ainda na época, né? Batia de frente com todo mundo, com o propaganderismo e tal. Mas ele passou dessa fase, hoje ele é presidente, ele fala besteira sem falar daquele mesmo linguajar. Sim. E aí eu vou... Pode parecer que a gente quer, como é que eu diria para você, aparecer, mas enfim. Eu tive a oportunidade de ir nos Estados Unidos 3 vezes e lá tem um amigo, o Jimmy, vou até mandar esse áudio depois desse podcast para ele. E ele gosta muito de conversar de política, ele é americano e ele é republicano, dentro do partido do Trump. E ele diz o seguinte, o Trump, quando abre a boca, só fala bobagem. Só fala besteira. Ele é um Bolsonaro, né, o Bolsonaro americano. Aí o Cláudio Humberto, que é colunista da Tribuna, escreveu um artigo muito bacana. Ele disse o seguinte, 2019, o ano onde os cegos não quiseram ver. E ele fala, enquanto a imprensa está preocupada com as besteiras, com as maluquices, as birutices que o Bolsonaro fala, o Brasil avançou em campos que não avançava há muito tempo. Exatamente, Ficou Fabiano. todo mundo prestando atenção, a imprensa prestando focado nas bobagens que ele fala, e o nosso PIB, que crescia a 0,5%, cresceu a 1,5%. A questão da reforma previdenciária, que no meu tempo de faculdade ainda, nos anos 90, início dos anos 90, já se falava que era preciso fazer. Todo mundo tentou e ele conseguiu, né? E assim, na verdade, o que se dizia lá, e também na Universidade de Cândido Mendes, onde eu fiquei 2 anos no mestrado, também se falava, e os PhDs lá falavam o seguinte, sabe por que não vão fazer? Porque ninguém quer botar o dedo nessa ferida, que não é bom politicamente. É verdade. E quando se tenta fazer, alguma classe, no meu você não toca, no meu você não toca. E assim, ele enfrentou um negócio, nós vamos fazer e vamos ver o que vai dar, vamos enfrentar Gastou um pouco da estrutura, do recall que ele tinha, gastou, com certeza, mas foi feito, que outros países já fizeram. E a questão da integração também com o comércio exterior, coisas que já vinha há 20 anos tentando ser costurado, se conseguiu. Enfim, o Cláudio Humberto listou uma série de outras coisas, mas positivas, né? Onde nós avançamos, mas que todo mundo ficou olhando para as besteiras que o Bolsonaro falava. Hoje a última que ele disse é que os índios estão evoluindo tanto, são quase seres humanos. Algo assim, ele disse mais ou menos nessa linha. Quer dizer, é complicado, né? Ele dá muito espaço, né, Fabiano? Eu nem penso assim que ele seja uma pessoa, do ponto de vista racional, vamos dizer assim, incapaz de fazer de concatenar algumas ideias. As ideias, né? Só que eu acho que ele é pego de surpresa e ele solta o que tem na cabeça. Fala bastante. Se ele for... A Dilma também ia nessa linha, não, né? A Dilma não. A Dilma é o concurso. A Dilma é o concurso. Tocar vento, peraí, não vem. Não dá. Mas enfim, mas eu até prefiro, eu até escrevi um post lá hoje, pra mim não interessa o governo. Se é Dilma, se é Lula, se é Bolsonaro. Eu quero que o país cresça, que o país avance. Eu acho que a gente está avançando nesse sentido aí, entendeu? Assim, besteiras à parte, eu acho que a gente está avançando um pouco. Sem dúvidas, estamos aqui no podcast da Rádio 27, podcast do Portal 27. Estou aqui com meu amigo Fabiano dos Santos, jornalista, proprietário da TV Sudeste. Aliás, Fabiano, quantos anos de TV Sudeste já? 13 anos. 13 anos. Caminhando para 14 anos agora já. Caminhando para 14 anos, você pode ver a TV Sudeste pela RCA, canal 17, e também pelo YouTube, né, Fabiano? Qual o endereço? O youtube.com/TV Sudeste é um dos poucos endereços que ainda a gente conseguiu ainda ter. Hoje você não consegue mais. Tem algumas regras para você ter esse link linha, fácil, né? youtube.com/TV Sudeste. Você encontra lá na nossa página no Facebook também, no nosso Instagram. A gente está plugado em todas as plataformas aí. Tá aí, TV Sudeste, 13 anos no ar. Não é fácil fazer comunicação. É uma batalha. É uma batalha, como disse meu amigo Fabiano. Bom, agora vamos para um outro tema aqui no nosso podcast. Vamos falar das chuvas. Hoje é sexta-feira, faz exatamente uma semana. Foi sexta-feira passada. Dia 18. Dia 18, uma chuva torrencial que atingiu Alfredo Chaves e Cunha, né, Fabiano? Vargem Alta. Vargem Alta, aquela região ali. E eu, pelo menos nos que eu me lembre, Fabiano,
Eu nunca vi uma chuva tão rápida e tão forte, né? Eu conversava com um casal de amigos essa semana e o Zaqueu, que é meu amigo, ele disse: Fabiano, a ideia que se tem é que passou um tsunami ali. Essa é a palavra. E não sei, assim, não sei se tem alguma coisa cósmica, vamos usar essa palavra assim, mas no dia 26 de dezembro de 2004, a Indonésia foi assim destroçada, Verdade. né, por um tsunami. Depois aconteceram em outros lugares, mas assim, aquele ficou marcado. E a cidade de Conha, minha família praticamente toda de lá, e fiquei preocupado no dia, logo eu entrei em contato com o pessoal, assim, a chuva chegou perto, uma prima minha, eles tiveram prejuízos materiais, mas graças a Deus nada aconteceu com eles. Mas nós tivemos perdas ali, amigos meus que perderam parentes, né? Sim. É uma situação muito complicada. Mas Iconha tem esse histórico, sabia? Meu avô me contava coisas de lá que aconteceu que às vezes a gente até duvidava. Mas tinha pessoas que falavam: não, isso aconteceu mesmo. Nos anos 40, até postaram uma foto lá dos anos 40, de uma enchente que deu também. Uhum. Essa eu vi. Foi exatamente. Uma foto bem antiga, bem né? antiga. 42, se eu não me engano. Exatamente. Então ele contava coisas exatamente dessa década, dos anos 40. Mas na época que eu estudava aqui no Polivalente, tinha uma professora que ela morava em Cachoeiro. E ficou uma semana sem ela poder vir porque a ponte foi interditada. Então esse histórico ele é antigo. Só que dessa vez, a visão de algumas que vieram de lá, que foram lá e falaram: olha, a cidade está destruída. Destruída, literalmente, né, Fabiano? Destruída. Assim, atingiu menos a região de Vargem Alta. Alfredo Chaves também foi muito difícil, Se você ver, se eu estiver falando demais, você me corta aí, tá? Eu vou só passar uns dados daqui a pouco, para quem não está nos ouvindo aí. Mas a ponte de Alfredo Chaves, o rio de Alfredo Chaves, eu já estive ali várias vezes, sabe, na Sagrada Família, a gente passa por aquela ponte. E eu já vi o rio seco, de você poder andar lá no leito do rio. Uhum. Você vê a marca da água na casa do lado, não é possível que esse rio subisse. Foi muito... É um negócio... E Conha da mesma forma. Os vídeos, né? Hoje nós temos o WhatsApp, né, Fabiano? Não sei se você... Obviamente você acompanhou. Parecia filme. Parecia filme. A rua virou um rio, literalmente, entrando dentro das casas. Quem tinha uma casa de 2 andares conseguiu aí respirar, mas quem só tinha de um andar ali foi uma coisa... absurda. Só para passar uns dados, daqui a pouco você volta a falar dessa região aí, que você conhece melhor do que eu até. Inclusive eu tive em Alfredo Chaves uns 30 dias atrás. A cidade é bonita, a cidade é gostosa, né? Mas não estive mais depois. Parece uma cidade cenográfica, tudo arrumadinho, tudo bonitinho. Muito bacana, olha. O número de desalojados no Espírito Santo já passa de 3.200. A chuva de quinta-feira causou estragos. Os municípios com maiores números de desabrigados são Alfredo Chaves, com 1.107 pessoas, e Vargem Alta, com 1.020, e Conha, com 989 pessoas. Informação aqui do Folha Vitória. Não temos dificuldade nenhuma de falar das fontes, né? Tá aí, Fabiano. Se somar tudo aí, dá quase 3.500 pessoas, né? Se eu vou arriscar aqui, é quase a população de alguns municípios capixabas. Exatamente. Cenário de guerra, o governador falou isso. Ele usou a expressão, acho que correta ali. A repórter da TV Gazeta, eu vi, fez vídeos emocionados, né, no dia da tragédia aí, chama de tragédia. Agora, Fabiano, eu acho que eu estava até falando hoje num grupo, com relação a essas chuvas, a gente tem que pensar no futuro, né? A gente falou da questão da tragédia, mas a gente vê que muitas casas foram construídas praticamente dentro do leito dos rios, o avanço da desordem urbana. É complicado, tem que se pensar agora como é que vai ser o futuro dessas casas aí, dessas famílias, né? O Rio Iconha, por esse histórico que a gente vê aí, anos 40, anos 80, que essa professora minha ficou uma semana sem poder vir, então, né, coisas que a gente lembra. Alfredo Chaves, em 2012, eu lembro perfeitamente, minha filha casou naquele ano, nós fomos buscar o vestido de noiva em Alfredo Chaves, no dia seguinte aconteceu algo semelhante ao que aconteceu agora. Enfim, essas coisas são recorrentes.
Eu acho que se o Japão, por exemplo, eu vou usar um exemplo bem, talvez, fora da realidade nossa, né? Mas assim, só para você ter uma ideia, né? O Japão tem um problema com os terremotos. O que eles fizeram? Vão fazer prédios que resistam a terremotos. Resistam, exatamente. A questão ali vão reorganizar a cidade, vão arrumar um lugar para aquelas casas que foram destruídas mesmo, vai ter que reconstruir, vão construir em outro lugar. Eu tenho parentes lá em Conha, em Monte Belo, acima de Bom Destino, que a prefeitura doou casas. Acho que são 6 ou 8 casas, a maioria até dos meus parentes mesmo, que foram construídas na margem da estrada, e a maior parte está suspensa com os pilares dentro do rio. Eu nem sei como é que estão lá em cima, porque lá em cima eu não tive contato, que é mais para cima. Mas enfim, a própria prefeitura doou as casas e fez as casas nessas condições. Então é complicado isso aí. Acho que tem que rever toda uma situação de reorganização, de plano diretor urbano. Exatamente. Não sei como é que tem lá, né? Enfim. Mas acho que a realidade é essa, de readequação a essa realidade que, infelizmente, pode ser que aconteça. Pode ser. A gente está vendo aí a mudança climática. Tem muita gente que não acredita, né, Fabiano? Mas a gente está vendo que o mar está avançando, né? A gente tem o tempo muda muito rapidamente, está um calor, daqui a pouco uma chuva torrencial, onde não caía gelo, cai gelo, enfim. Tem um filme que fala sobre isso e é realidade, né? O Dia Depois de Amanhã, se não me engano, isso aí. Uma coisa assim. Agora, Fabiano, só para encerrar a questão das chuvas, outra dúvida que se levantou num grupo do WhatsApp que eu participo, que uma das coisas que precisa ser avaliada, não sei se você ouviu isso, é que a obra da BR-101 pode ter influenciado também, né? Porque, segundo quem tem... Eu tenho tempo que eu não vou para essa estrada da BR-101, que eu uso mais a Rodovia do Sol. Mas a obra da BR-101, dizem alguns, pode ter ajudado a represar um pouco as águas que iam para os alagados ali. Então, é uma coisa que nós não estamos afirmando, né? Mas é uma possibilidade, né? E você, não sei se tem passado pela BR-101, como é que tá essa obra ali? Como é que tá isso? Olha, a última vez que eu tive, agradecer o João Gabriel, trouxe aquele cafezinho pra gente. Chegou aqui, um cafezinho aqui maravilhoso do nosso produtor, editor João Gabriel. Obrigado, filho. A última vez que eu passei por ali, ainda a rodovia não estava passando por fora ainda para ir para Cachoeira eu passava por dentro da cidade, então não lembro, eu já via o traçado, mas não sei como é que está hoje, mas é bem lembrado essa situação aí, tem que se avaliar, né? Sem, quem sabe que isso pode realmente ter influenciado, sem dúvida. Você está ouvindo a Rádio 27, o podcast do Portal 27. Estamos sempre tentando trazer aí as novidades da internet, da cidade. E hoje aqui em parceria com meu amigo Fabiano dos Santos. Em breve, se o podcast vocês gostarem, vamos ter o podcast na TV Sudeste também, passando lá para vocês acompanharem. Não é isso, Fabiano? Com certeza. A gente, como eu falei no início, uma série de ideias que a gente vem assim, conversando, projetos, esse é um deles, né? Vamos esperar que seja mais rápido. Amém. Né? Vai dar certo. Vamos agora mudar um pouquinho o tema do nosso assunto. Vamos agora para falar de política. Mas antes de falar de política, vamos falar de saúde. Fabiano, tivemos aí nas últimas semanas notícias relativas à CGU, Controladoria Geral da União, que fez um relatório que foi divulgado pelos grupos de WhatsApp, pelas pessoas. Foi matéria no Portal 27, foi matéria no Jornal Tribuna, inclusive a Roberta foi convidada, mas infelizmente não pôde vir para a nossa estreia. E posteriormente o Ministério Público de Contas reforçou o pedido, dizendo que o Hospital de Guarapari, que a Prefeitura não tem condições de gerir o hospital, não é gerir a palavra, não tem condições de manter. A estrutura é muito grande para a Prefeitura e a Prefeitura não comprovou, Fabiano, segundo o relatório, através de documentos, como que ela vai manter esse hospital. Como é que você vê isso, Fabiano? Esse hospital é a menina dos olhos de ouro do prefeito Edson, né? Mas ele tem alguns problemas, né? É a menina dos olhos do prefeito
e é um sonho dos guaraparienses, né? Exatamente. Nós tivemos 2 hospitais aqui, hoje nós não temos mais, né? Os hospitais que atendiam pelo SUS, São Judas, eu tenho assim, lembranças das pessoas que trabalharam ali, Nossa Senhora da Conceição, enfim, a gente tinha 2 hospitais, hoje não temos mais. Então é um sonho dos nossos irmãos aqui de Guarapari, a realização dessa obra, ou de um hospital, que não seja esse, mas que nós tenhamos um hospital. Uhum. E o que acontece é que eu, inclusive, até vi uma postagem no Facebook, uma pessoa assim, o que nós vamos fazer então? Não vamos ter hospital? É isso? Eu achei bastante interessante a colocação desse internauta, e ele falou isso, então nós não vamos ter? Ué, se a prefeitura não tem condições de manter, se o Estado não pode arcar, como é que vai ser? Inclusive, no ano passado, em fevereiro do ano passado, salvo engano, acho que foi em fevereiro mesmo, o governador Renato Casagrande, na sua exposição do planejamento estratégico que foi fazendo na Assembleia, ele disse que não tem condições de manter esse hospital. Tinha problemas, ou tem ainda problemas com a HGL, que é o Hospital Geral de Linhares, que também custa 8 milhões por mês, eles não têm condições. Se citou isso, que era um hospital que era para ser municipal, gerido pela prefeitura, e a prefeitura depois descobriu que não dava conta, né? Mais ou menos o Hospital de Guarapari. O prefeito garante que consegue, vai fazer uma PPP, parceria público-privada, mas eu li o relatório todinho, Fabiano, demorei 2 dias. E a CGU é muito técnica, a prefeitura explica, mas a pessoa que fez o relatório fala o seguinte: embora a prefeitura tenha explicado, não apresentou documentos comprobatórios de que faria... De onde vai vir o dinheiro para manter? De onde vai vir o dinheiro. E não tem um documento dizendo que o governo do estado vai apoiar. E dizendo que vai tirar do IFA para levar para lá. E o governo também não tem nenhum documento que prove que vai fazer isso. Então, é uma coisa muito assim, eu vou fazer assim, vou dar um jeito, mas não tem comprovação. E hoje, os órgãos controladores ficam muito em cima, né, Fabiano? Mas é aquela situação. Quem não quer um hospital? Todos nós queremos um hospital público em Guarapari. Mas o governo também não quer gastar quase 25 milhões, né? A previsão de todo o dinheiro da Caixa e tal. Mas eu tinha até escrito, vamos falar um pouco de política, vamos sair da área técnica de saúde? Não, quero só fazer uma remate aqui nessa questão da saúde. Não, nessa política na saúde mesmo. Eu queria até aproveitar e parabenizar os profissionais da UPA, né, nossa unidade de pronto atendimento, porque a UPA hoje, se não funcionasse como está funcionando, que funciona quase como um hospital, as pessoas ficam ali uma semana. Para a UPA, eu não entendo dessa área, mas acredito que para estabilizar e resolver o problema que pode ser resolvido, que não pode ser encaminhado. Mas às vezes as pessoas ficam esperando vaga uma semana ali, estão sendo tratadas, cuidadas, e a UPA funcionando quase como um hospital. Desse jeito. Essa é a nossa realidade hoje. É verdade. E, assim, fazem milagre, às vezes. Fazem milagre. Né? Os profissionais ali, lógico, as pessoas que precisam vão lá, uns criticam, outros elogiam, a realidade é essa, não dá para atender todo mundo como se gostaria. Mas, enfim, o fato é que a UPA hoje funciona quase como um hospital. E a gente quero parabenizar os profissionais que trabalham ali, né? São, assim, guerreiros mesmo. Mas eu acredito que, assim, volto à colocação desse internauta que colocou lá. Se a gente colocar 10 UPAs, vamos ter, quem sabe que a gente tem o custo de um hospital. É verdade. Enfim, é uma equação difícil de se fechar. Eu acho que acredito que a CGU são pessoas extremamente capazes, né? Técnicos, fazem conta, quer número e tal. Mas acho que tem que se pensar isso aí. Não é só questão política de ser menino dos olhos do prefeito, mas é o sonho e a necessidade do povo de Guarapari ter hospital. Agora, o terreno está comprado, o prédio, né? O prédio junto com o terreno foi comprado pelo município, assim como outros prédios públicos, mas não vamos entrar nessa seara no momento. Mas agora, falando de política, que eu ia falar, antes de falarmos de eleição, essa questão do hospital, politicamente, é super importante para o prefeito. Se ele conseguir entregar esse hospital até dezembro, que não vai conseguir, ou alguma coisa, né? Não sei até que ponto estará o prédio do hospital até
Até dezembro. Outubro, dezembro, vamos falar outubro antes da eleição. Melhor, ali, né? Não sei até que ponto vai estar lá. E se vai continuar, porque os órgãos estão pedindo a paralisação. Complicado, né? Eu não tenho plano de saúde, você também, acredito que nós temos aqueles planos que resolvem, né? Aqueles planos mais populares. Né? A duras penas, a gente vem mantendo um plano de saúde lá. Graças a Deus, ainda a duras penas, porque à medida que a gente vai ficando mais experiente, para não dizer que vai ficando mais velho, vai aumentando o valor, né? Mas, então é complicado, mas a gente está mantendo aí. Eu tenho aqueles apoios aí mais populares que a gente tem, não é aquele plano top, né? Mas que resolve. Então, assim, a gente que tem essa necessidade, quem que não quer um hospital? Mas vamos ver como é que vai ficar isso aí, esse imbróglio até as eleições. Bom, estamos aqui no nosso podcast da Rádio 27, o podcast do Portal 27. Ao meu lado tem o meu amigo Fabiano dos Santos. Estamos batendo um papo aqui sobre vários assuntos e agora nós vamos já para a reta final do nosso podcast, Fabiano, falar um pouquinho de eleições municipais, né? Esse ano 2020 é um ano eleitoral. Nós temos aí pelo menos 4 ou 5 candidatos certos, né? Vamos fazer uma pequena leitura aqui. Edson Magalhães, Carlos Von, Gedson Merizio. Carlos Von que disse que não é pré-candidato, que disse, né? Tá dizendo que não é. Na rede social. Gustavo Guimarães. Osiel, você já falou? Osiel de Souza, Afonso Rodrigues. E hoje surgiu um novo nome aí, não sei se você viu. Vamos ver se é o Coronel Ferrari. Mais um nome, Coronel Ferrari. Inclusive falou comigo. Inclusive falou comigo também. Então tá em contato com a imprensa, tá esperto, né? Essa eleição, Fabiano, qual é a sua visão aí dessa eleição municipal de 2020? Antes de falar disso aí, só fazer mais um lembrete, voltar um pouquinho. Eu penso que hoje a gente tem 2 televisões, 3 televisões, 3 emissoras, a gente tem aí 2 rádios, pelo menos são 3, mas acho que 2 que estariam abertas para receber o posicionamento da administração. Tem o Portal 27, tem outros portais, tem o podcast agora, né, da Rádio 27. E eu já vi o atual prefeito explorar mais esses canais. Sem dúvida. E quem sabe até ele colher da população o apoio, porque ele quer tocar a obra do hospital e chamar a população para o seu lado. Eu quero tocar a obra do hospital, mas a gente tem um problema técnico para se resolver. E, enfim, eu penso que ele poderia buscar esses canais, né, e falar dessa situação, né? Ele quer tocar, enfim. Mas é só uma dica aí para a administração, para a comunicação. Ótima dica. Né? Acho que procurar os canais de comunicação e expor, né, essa situação. Eu, inclusive, até cobrei da comunicação da assessoria, que eu questionei sobre a questão do relatório da CGU e não me responderam. A jornal A Tribuna questionou e obteve resposta. Eu questionei, eu falei, tá acontecendo alguma coisa? E depois, no outro dia, me mandaram a resposta. E eu coloquei a resposta deles. Mas realmente, Fabiano, o prefeito Edson, que não é muito... Ele escolhe alguns locais para ir, né? Alguns veículos para falar, para ir. E poder utilizar a imprensa para poder fazer essa explicação, sem dúvida, seria muito válida. E aí? E as eleições, Fabiano? Vamos voltar às eleições. Não me venha com churumelo, como diz o outro. Mas, olha, essas eleições prometem muitas emoções, eu acredito. Algumas pessoas do meio, inclusive até pré-candidatos, eu falei que o deputado Carlos Von citou na rede social que ele não é pré-candidato, mas assim, no meio, algumas pessoas falam de que candidato A não vai ser, que candidato B não vai ser por isso, por aquilo. O que eu vejo é que há um espaço aberto, e aí algumas pessoas, alguns candidatos, uns pré-candidatos, estão aproveitando esse momento e vendo assim que há uma lacuna a ser preenchida. Exatamente.
E aí podem surgir as novas lideranças, como já aconteceu no passado. Estou aqui há 50 anos, então minha vida toda a gente vê as lideranças surgindo. E precisa, né, Fabiano? Precisa surgir. E um detalhe, a maioria das lideranças não são daqui. É verdade. Nós não formamos lideranças maratimbas. É verdade. Eu não sei se o Coronel Ferrari é daqui. Pelo que eu sei. Não, é carioca. Carioca. Teríamos aí maratimbas, Fernanda Mazelli, como pré-candidata. Fernanda. Osiel, acredito que seja daqui de Nascimento. Nascimento, isso, é verdade. Eu estou falando de Nascimento, né? Enfim, mas a gente tem outros candidatos que não são daqui. E os que passaram também, um bom número deles também não era daqui. Graciano não era daqui, deixou boas lembranças do seu magnífico mandato. Orli não era daqui. Orli de Barra de São Francisco. Enfim, o saudoso Antônio Gotardo, de Alfredo Chaves, salvo engano. Exatamente. Enfim, a gente não forma lideranças maratimbas. Essa é uma coisa que a gente... Precisa avaliar, né? A gente tem que avaliar o que acontece com o nosso povo. Será que nós somos menos inteligentes ou menos habilidosos ou ousados? O que acontece? O que ocorre? Mas, enfim, nós temos esse espaço aí. Conversava hoje com um ex-vereador e eu falava isso e ele falou assim, exatamente isso, que ele vê da mesma forma, que há uma lacuna a ser preenchida e alguns nomes estão aproveitando. Vamos preencher esse espaço, ou tentar preencher esse espaço e quem sabe construir um novo nome, uma nova liderança para mandatos, para eleições futuras. Sem dúvida. Hoje a gente vê, né, Fabiano, essa lacuna, eu acredito também que a gente tem os dois fortes candidatos. É o Edson Magalhães, por estar com a prefeitura pelo seu recall, e o Carlos Von pelo seu recall de várias eleições, finalmente ganhou uma para deputado, e meio que quem é Edson, quem é Von, e alguns outros candidatos amealhando alguns votos de por fora, né? Mas realmente tem um espaço aí. Será que vai aparecer uma liderança nova ou alguém que possa surpreender? Eu não vou dizer nomes ou nome, mas eu acredito que um novo nome está se construindo, se consolidando. Acredito que não é para ganhar a eleição, mas vai colocar o nome, vai disputar, vai ter uma boa votação. Quem sabe no próximo podcast a gente volta a falar o nome. Pesquisas assim, estão sendo emburiladas aí alguns números, mas concordo com você, dos dois principais candidatos, Edson Magalhães e Carlos Von. Ainda temos o Gedson Merizio, que possivelmente não foi falado, explicitado isso, mas que seja o candidato do governador. Ele é do PSB, é subsecretário, inclusive você colocou a matéria lá, parabéns por anunciar o Gedson Merizio como vai assumir agora. Vai assumir a secretaria por um mês, né? Por um mês, na saída do Oliana, de férias. Mas, enfim, tem mais um nome, além do Gedson, que é possivelmente o candidato do governador. Ele sempre levanta essa questão. Acho que a gente precisa mesmo se consolidar em novas lideranças, novos nomes. Mas tem um outro nome, que eu acredito que é o que vai estar colocando aí para, quem sabe, disputar daqui a 2 anos a Assembleia Legislativa e com grandes possibilidades. Então, próximo, talvez a gente fale o nome. Aí, Fabiano está com as informações aí, daqui a pouco a gente vai tentar saber para trazer no podcast. Agora, Fabiano, você falou uma coisa importante. Muita gente que vem candidato a prefeito agora sabe que não tem muitas chances, mas está mirando a Assembleia. Então, assim, o Carlos Von, ele também está numa situação, vamos dizer assim, ao mesmo tempo que ele junto do Edson, está entre os favoritos. Se ele não ganha a eleição para prefeito, ele vai enfrentar muita gente para deputado, hein? Na reeleição, né? Vai, acredito que vai. E a questão do Carlos Von, a questão do deputado de Guarapari, nós tivemos Paulo Borges, nós tivemos o próprio Edson Magalhães, nós tivemos o Paulo Loureiro, e todos, o Paulo Loureiro não conseguiu, mas se tivesse conseguido, teria deixado a Assembleia para ser prefeito. E aí nós tivemos o Paulo Borges,
depois de longos e longos anos, uma trilha parecida com a do Carlos Vonsen. Tentou várias vezes, aí conseguiu em 94, salvo engano, acho que em 94 se elegeu deputado, 96 ganhou. Eu não lembro a data, mas... Em 96 ganhou para prefeito, disputou em 2000 com o Gotardo e perdeu a eleição para prefeito. Então nós perdemos a cadeira na Assembleia. Edson Magalhães, que já tinha sido prefeito, concorreu para deputado, ganhou, e nós perdemos um deputado e a cadeira de novo. Exatamente. E ele voltou para a prefeitura. Carlos Von está tomando o mesmo, fazendo, se ele se consolidar mesmo, né? Ele disse que não é pré-candidato, mas se ele for candidato e ganhar as eleições, nós vamos perder de novo a cadeira. Vamos ficar sem deputado. Sem deputado. E isso eu tenho ouvido nas ruas, ouço das pessoas, quando se fala disso, que não gostam mais dessa ideia. Já tem gente que fala, já cansei dessa história de votar para deputado e depois a gente ficar sem o deputado porque ele quer ser prefeito. Verdade. Então, assim, essa... É uma sina de Guarapari. É uma sina de Guarapari. Eu acho que esse é um pequeno... Talvez isso seja algo assim, um arranhão muito pequeno que ele possa sofrer na disputa, se ele vier ser candidato na disputa, mas assim, é um arranhãozinho que vai ter. É uma coisa que precisa explicar. Né? Se explicar. Talvez gaste um pouquinho de tempo com isso. Mas, enfim, acho que está começando agora. Nós estamos aqui antecipando o debate. Tem muito podcast pela frente. Tem muito podcast pela frente. Né? Para não dizer que tem muita água para passar debaixo da ponte, tem muito podcast pela frente. Eu acho que a gente começou bem levantando já essa questão para fazer as pessoas aí avaliarem, pensarem. Né? A gente levantando aqui alguns nomes, porque muita gente não sabe. Muita gente não sabe quem são os candidatos. Não sabe quem são os pré-candidatos, né? Ouve falar assim perdidamente, mas enfim, eu acho que a gente está saindo na frente aí com a avaliação, com essa ideia de nos podcasts da Rádio 27 levar esse assunto para a população. Tá aí, meu amigo Fabiano dos Santos, vamos finalizando, né, Fabiano? Nosso podcast por aqui, deu um pouquinho mais de 30 minutos. Acho mais que a gente imaginava. É mais que a gente imaginava, mas o bate-papo foi bom, é um primeiro programa para vocês nos acompanharem aqui pela Rádio 27. Eu agradecer ao Fabiano da TV Sudeste. Lembrando, youtube.com/TV Sudeste ou TV Sudeste na RCA, se você estiver em Guarapari, canal 17. Não é isso, Fabiano? Isso aí. Nos acompanhe também lá no nosso Instagram. Né? E também a gente tem, inclusive, aproveitar e fazer um mexão aqui. Claro, fica à vontade. A nova página que a gente está colocando lá, as pessoas que acompanham a gente aí no canal imobiliário, né, o Imóveis na TV, há 13 anos a gente está com esse programa. A gente recebe ligações do estado e do fora do país. Hoje recebi uma ligação que viu no YouTube um imóvel, se interessou e tal. Olha que legal. Então essa página é Imóveis na TV ES. Quem quiser acompanhar e lá dar uma conferida, já está no ar. É isso aí. E chegamos ao final do nosso podcast da Rádio 27, o podcast do final do Portal 27, né? E você nos dando a honra de ouvi-lo até o final. Fabiano, suas considerações finais, seus abraços. Wilkin, em primeiro lugar, agradecer a Deus uma oportunidade ímpar da gente usar o instrumento que Deus nos dá, que é a nossa voz. Amém. A nossa pequena, vou dizer a minha pequena inteligência, se tem alguma, para a gente poder conversar, se comunicar. Eu acho que uma das grandes oportunidades que Deus nos dá é da comunicação, de conversar com as pessoas, de levar informação para as pessoas. Acho que é uma missão nossa, não um sacerdócio, além da profissão de jornalismo. E agradecer a você por essa oportunidade de estar aqui nesse primeiro podcast, num momento muito importante para a nossa cidade, um momento importante para o Estado, né? Dificuldades das chuvas, falamos dessa questão aí também, da política, né? Desse período pré-eleitoral. É um momento de decisão, um momento decisivo, um momento importantíssimo, né, para os municípios brasileiros. E a gente falar aqui dos municípios capixaba, em especial do nosso município de Guarapari, um momento muito importante. Nós estamos assim, num momento do lançamento desse podcast, um marco, porque Exatamente. O momento é muito importante.
E a gente vivendo situações delicadas nessa questão de infraestrutura, das chuvas que aconteceram, enfim. E a gente você lançando isso aqui, esse trabalho, esse projeto, parabéns, tá? Você Obrigado, sempre Fabiano. inovando também, você é um guerreiro como a gente lá na TV. A gente sabe que não é fácil fazer comunicação, né? E em cidades pequenas isso acontece de uma maneira mais forte. Mas parabéns por esse projeto, e sempre que precisar de mim, pode contar comigo aqui. Se quiser deixar uma cadeirinha cativa, pode Com deixar certeza. que eu vou estar aqui com você. Com certeza, já está convidado, e em breve você trouxe uma ideia muito importante. Se você realmente abriu espaço lá para nós fazermos o podcast Rádio 27 TV Sudeste, lá na TV Sudeste também, para as pessoas, além de nos ouvirem, nos verem. Isso aí. Não que fiquemos muito bonitos na TV, mas pelo menos temos conteúdo. Verdade, né? verdade. Conteúdo, graças a Deus, não nos falta. Verdade. E o pouco conhecimento que nós temos, a gente vai sempre dividir com vocês, nos ouvindo aqui pelas ondas da internet e futuramente aí pelas ondas da TV a cabo e do YouTube, e sabe mais, aonde tiver oportunidade estaremos juntos. Obrigado, Fabiano. Obrigado a vocês que nos acompanharam até o final do nosso podcast. Aqui é a Rádio 27, o podcast do Portal 27, e até a próxima.